falando agora de infertilidade. Né? Endometriose. Sabe que a gente está no mês, né, o mês mundial da endometriose. Já vou até deixar a pergunta logo aqui para a senhora, que tem para tudo. Ó. Falando exatamente de endometriose aqui. Ó. Quais os principais sintomas da endometriose, como diagnosticar e principais tratamentos? Dores, cólica, dor na região, né, inferior do abdômen, dores intensas, dores muitas vezes para evacuar. Tem pacientes que não conseguem, ou seja, a dor é tão forte que às vezes não conseguem evacuar. Ou quando evacuam, por exemplo, se estão com uma menstruação, vai tudo junto, vai uma menstruação junto com uma diarreia. Então, a maioria das pacientes, as queixas são irregularidade menstrual, né, que a gente chama de sangramento uterino anormal. Então, ela passa a ter muitos sangramentos, fluxos menstruais e muita dor, tá? Então, aí o que é inflamação. É inflamação. Do endométrio, né? O que acontece? O que é o endométrio? O endométrio é a camadazinha. Vamos ver aqui. Isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é útero, né? Perfeito. E útero, internamente, vamos chamar isso aqui de endométrio. É uma membrana, tá? Assim. É uma membrana. Todas as vezes nós vamos produzir essa membrana e quando a gente menstruar, essa membrana vai embora. Então, essa membrana vai sair, né, juntamente com o sangue. Tá? Tanto que tem pacientes que às vezes acham que estão abortando, porque elas veem uma quantidade tão grande de endométrio saindo juntamente com o sangue que elas acham que estão abortando. E, na verdade, é o endométrio. Esse endométrio, muitas vezes ele acaba, esse sangramento, essa mucosa... Ela é renovável por si só. Sim, todo ciclo ela se renova porque a gente vai precisar desse endométrio para fazer a nidação do feto, do bebezinho que vai gerar aqui dentro. Mas todo mês ela vai se descamar, a gente vai expelir. Então, essa paciente ela passa a ter também esta mucosa em várias outras áreas, superficiais ou profundas. Pode ser nas trompas, pode ser nos ovários, pode ser no intestino, pode ser no reto. Então, essas células, elas vão migrando através desse fluxo que a gente chama retrógrado. Sim. E ela vai migrando para outras partes aqui do corpo dessa paciente. O que já é uma irregularidade. É irregular. Quanto mais essas mucosazinhas migrarem, elas começam a promover um processo inflamatório. E essa paciente começa a ter dores, né? Dores. Por isso que muitas vezes ela pode ter sangue na dejeção, né? Sangue na urina. Então, são múltiplas queixas, mas a mais forte, normalmente, a paciente dizer que a menstruação dela é insuportável. Ela vai parar muitas vezes no hospital, no pronto-socorro. Com dores, né, de cólica menstrual. Então, é esta queixa que a gente precisa identificar e dizer, isto não é e nunca foi, cólica nunca foi normal, tá? Em nenhum grau. Cólica não é normal, a gente tem que pesquisar. E a detecção é exame mesmo. Por que essa paciente está tendo essa cólica e já fazer os exames. Aí que exames são? Muitas vezes um próprio preventivo ginecológico, às vezes a ginecologista consegue deflagrar, mas principalmente a ultrassonografia transvaginal e a ultrassonografia transvaginal para pesquisa de endometriose. Tanto é que é uma ultrassom tão especializada que, para te dizer, na minha clínica eu tenho quase 8 ultrassonografistas, somente 2 fazem esse exame, tá? Porque é um exame que leva quase 2 horas, tá? 1h30, 2 horas para fazer um exame desse, a depender da complexidade do caso da paciente, porque é um exame que você tem que avaliar toda a parte, não só uterina, seja, mas toda a cavidade. Você avalia, né, toda a parte. É como se fosse uma transvaginal com uma abdominal. Tudo junto. Então, é um exame muito específico. E depois a própria ressonância magnética também da região pélvica, para poder avaliar os outros focos dessa endometriose. O tratamento, a depender, será cirúrgico, tá? Agora, o que é que a gente pode fazer para não chegar neste estágio tão agravante? Porque essas mulheres podem ficar, inclusive, inférteis, né? A endometriose leva a não tratada, não detectada precocemente, ela leva à infertilidade. Então, o que a gente precisa é tratar essas pacientes com hormônio. A gente precisa fazer essas pacientes parar de sangrar.
Tá? É obrigatório. Essa paciente vai ter que suspender a menstruação. Porque quanto mais ela menstruar, mais sangue, né, ela vai estar Por isso que levando falam que essas migrou, células. né? A endometriose migrou para tal lugar. Exato. Salve potência, beleza? Já assistiu o corte aí? Pô, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto.